Quem puder e quiser fechar os olhos, vamos permitindo sentir o envolvimento, a presença dos bons espíritos, pedindo auxílio do mais alto que nos acompanhe, que a presença de Jesus, do Pai Maior, esteja conosco no nosso estudo, no nosso aprendizado, que a gente possa ir com o estudo evoluindo, aprendendo e aplicando na nossa vida. Que o agradecimento de nós todos estarmos juntos hoje, a gratidão dos bons espíritos que nos acompanham sempre, que esses estudos tragam para nós crescimento. Que assim seja, graças a Deus. Então, no capítulo de hoje, é o capítulo 21, nós vamos falar sobre a lei do trabalho. Necessidade do trabalho. Genericamente, o vocábulo trabalho pode ser definido como ocupação em alguma obra ou ministério, exercício material ou intelectual para fazer ou conseguir alguma coisa. O trabalho, porém, é lei da natureza, mediante a qual o homem forja o próprio progresso, desenvolvendo as possibilidades do meio ambiente em que se situa, ampliando os recursos de preservação da vida por meio de suas necessidades imediatas na comunidade social onde vive. O trabalho, no entanto, não se restringe apenas a esforço de ordem material, física, mas também intelectual, pelo labor desenvolvido, objetivando as manifestações da cultura, do conhecimento, da arte, da ciência. Por isso foi definido por Allan Kardec como sendo toda ocupação útil. Mediante o trabalho remunerado, o homem modifica o meio, transforma o habitat, cria condições de conforto. Através do trabalho e abnegação, do qual não decorre troca nem permuta de remuneração, ele se modifica a si mesmo, crescendo no sentido moral e espiritual. Por um processo, ele se desenvolve na horizontal e se melhora exteriormente pelo outro. Ascende no sentido da vida, transformando-se de dentro para fora. Utilizando-se do primeiro recurso, conquista simpatia e respeito, gratidão e amizade. Através da autodoação, consegue superar-se, revelando-se instrumento de misericórdia divina na construção da felicidade de todos. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância quanto à inteligência. Por isso que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar depende do seu trabalho e da sua atividade. Ao extremamente fraco de corpo, outorgou Deus a inteligência em compensação, mas é sempre um trabalho. O trabalho é, ao lado da oração, o mais eficiente antídoto contra o mal, porquanto conquista valores incalculáveis com que o espírito corrige as imperfeições e disciplina a vontade. O momento perigoso para o cristão decidido é o ócio, não o do sofrimento, nem o da luta áspera, mas na ociosidade surge e cresce o mal. Na dor e na tarefa fulguram a luz da oração e a chama da fé. A natureza do trabalho não é a mesma nos mundos evoluídos e nos inferiores, pois está em relação com a natureza das necessidades. Quanto menos materiais são estas, menos material é o trabalho. Mas não devemos deduzir que o homem se conserve inativo e inútil. A ociosidade seria o suplício em vez de ser um benefício. Nos mundos primitivos, os seus habitantes são mais rudimentares. A força bruta é, entre eles, a única lei. Carentes de indústrias e de invenções, passam a vida na conquista de alimentos. Nos mundos que chegaram a um grau superior,
As condições da vida moral e material são muitíssimos diversas das vidas na Terra. Entretanto, os mundos felizes não são obras privilegiadas, visto que Deus não é parcial para qualquer de seus filhos. Todos são acessíveis às mais altas categorias. Apenas lhes cumpre a eles conquistá-las pelo seu trabalho, alcançá-las mais depressa ou permanecer inativo por séculos de séculos no lodaçal da humanidade. Objetivo do trabalho. Bom, você quer falar? Vamos só comentar a liçãozinha de hoje, que é a lei do trabalho. Aí a gente vê que é uma lei, né? A lei do trabalho, que vai nos permitir alcançar e conhecer as demais leis também, né? Que a gente temos a lei do amor, a lei do... Travou? Acho que travou o vídeo dele. Travou. Tá vendo? Tá paradinho ali. Melhorou? Voltou? Voltou. Agora voltou. Tinha parado, agora Voltou? Voltou. Tá, se travar, me avisa. Não, então, como eu estava falando, né, não sei onde que travou, a lei do trabalho, ela vai permitir que a gente conheça, comece a conhecer também as outras demais leis, né? A lei do progresso, do amor, da caridade, da conservação. E a gente pensar na lei do trabalho ou no trabalho, a gente pensar na utilização do nosso tempo como tempo útil. O que a gente faz com esse tempo, utilizando o tempo para fazer algo útil. E todo trabalho, a gente pensa no trabalho, o trabalho remunerado, o trabalho voluntário, o trabalho não remunerado. Uma dona de casa tem o seu trabalho, ela utiliza o seu tempo útil para a sua família, o estudo. Tem épocas da nossa encarnação que a gente precisa estudar. O estudo também é um trabalho, porque a utilização do nosso tempo para algo útil, onde a gente está se preparando, né, utilizando o nosso tempo com algo útil. Então, a gente tem uma gama de trabalho, né, a gente pensar, não é só o trabalho, esse trabalho remunerado que a gente tem para a sobrevivência, né, a conservação do ser, mas o trabalho com a utilização do tempo, um bom empregar do tempo, né? Utilizar o nosso tempo para fazer algo útil. Esse é a lei do trabalho, né? A gente utilizar o trabalho para fazer isso. E a gente pensa no trabalho, o que ele vai nos levar às outras leis, né? A gente pensa no trabalho e no trabalho como um todo, como já foi dito, como estudo, como voluntário, como até na dona de casa, no seu trabalho, ele vai trazer o que para a gente? Ele vai fazer com que a gente conheça, que tenha disciplina. Todo trabalho ele tem um começo, todo trabalho ele tem um término. Vai trazer para nós a compreensão, né? O que o trabalho traz? Porque o meu trabalho ele vai fazer com que eu sirva alguém. Para mim servir alguém, eu tenho que ter a compreensão, compreender do que eu estou servindo. Compreender o outro para mim saber o que eu vou servir, me preparar, né? Me preparar antes para servir ao outro. Então meu trabalho ele vai em direção, vai numa via de mão dupla, né? Onde eu sirvo, o meu trabalho ele sempre vai servir a alguém, mas em contrapartida eu ganho, né? Há esse ganho de conhecimento, há esse desenvolvimento de quem está prestando esse trabalho, e aí é o trabalho em qualquer área, né? Na área do estudo, na área da educação, no trabalho familiar, né? E o trabalho voluntário é sempre em prol de servir.
E aí eu me preparo, eu sirvo ao outro, mas eu também recebo, né? Eu ganho esse conhecimento, eu vou participando, experimentando as outras leis, né? Onde eu sirvo, a outra pessoa tem gratidão, eu vou experimentando gratidão, amor, eu vou aprendendo a compreender o outro. Às vezes a gente está num ambiente, né, de trabalho, que é a gente fala, nossa, é um ambiente difícil. Mas ali a gente experimenta outra lei, porque quando que a gente pode ser luz ou trazer, transformar aquele ambiente? O ambiente é ruim, eu não preciso ser o ambiente, né? Dentro do meu trabalho, eu posso não ser aquele ambiente, trazer aquele ambiente ou me promover, usar aquele ambiente para o meu progresso e dali passar para um outro ambiente, né? E a gente vai tendo essa experiência com o trabalho. O trabalho vai nos dando a possibilidade de conhecer outras leis. Aí a gente vê, eu posso não fazer um mau uso do meu tempo? Posso, é uma escolha, né? Não é um trabalho, não vai estar usando o seu tempo, não está sendo útil o seu tempo, eu posso não fazer nada. Muitas vezes a gente até meio arrogante, ignorante, vê alguns amigos passando por dificuldade e de ordens diferentes, financeira ou familiar ou psicológica, a gente fala, é só ir trabalhar que melhora, né? Então, de jeito mais rude, assim, a gente fala. Mas é a ocupação, né? Quando a gente emprega o nosso com algo útil, demais coisas não boas, elas passam a não ser produzidas, ela passa a não acontecer, né? A gente vai lembrando dos que a gente até comentou em aulas passadas da nossa evolução como planeta, que vai acontecendo e se dá por conta de quê? De trabalho, né? A gente vê que vem de um mundo primitivo, qual que é o trabalho? O trabalho é manter a sobrevivência da espécie, a gente vai passando para a respiração, qual que é o nosso trabalho? Reparar as nossas falhas. Como que se dá essa evolução? Por meio de trabalho, né? De conhecimento e de aplicação do nosso tempo, a manutenção do planeta, a manutenção da nossa comunidade, e aí o trabalho vai nos dando esse progresso, né? A gente vai dentro da lei do trabalho conhecendo as outras leis, a lei do progresso, né? A gente vai pensando nos nossos exemplos de líderes, né? Que a gente pode até chamar de pessoas que nos mostraram bem, como o Chico, como até o Divaldo Franco. Eles trabalharam, né? Para a comunidade com o trabalho, trabalham espiritualmente e eles nos dão os exemplos de que não cessa o trabalho, né? Eles continuam a trabalhar, estudaram, começaram do começo o trabalho do estudo, estudaram, trabalharam e continua o trabalho, mudou o jeito de trabalhar, mas ainda trabalham, utilizam o seu tempo para um fim útil, né? Essa é a lei do trabalho, né? Que a gente pode pensar. Então, nós aprendemos nessa aula os objetivos do trabalho. No aspecto material, ele é a manutenção da vida física, e no aspecto espiritual, ele é o desenvolvimento da inteligência. Limite do trabalho, o repouso. Assim como o trabalho, o repouso também é uma lei da natureza, afirmam os benfeitores no livro dos Espíritos, na questão 682, que o repouso serve para reparar as forças do corpo e é também necessário para deixar um pouco mais de liberdade à inteligência, que deve elevar-se acima da matéria. Lembram ainda os protetores de Kardec que o limite do trabalho é o limite das forças. Portanto, deve o homem, sempre que possível, mobilizar recursos no sentido de tornar-se útil à comunidade em que está inserido.
O conceito de aposentadoria, segundo o Espiritismo, é puramente físico. O homem só estará dispensado da necessidade do trabalho quando não mais possuir forças para isto em função da idade ou de enfermidades. Aí terminou essa aula. É só comentar um pouquinho do repouso, a gente percebe que dentro do trabalho, nunca o demais faz mal, né? Até no trabalho a gente tem o repouso, é necessário, né? Todo o trabalho precisa de uma pausa, de um repouso, né? A gente nunca pode sempre manter o equilíbrio, né? Nunca demais. Então, tudo que é demais, ele vai descompensar, vai desequilibrar. E aí a gente precisa trazer um equilíbrio. E esse equilíbrio sempre é o que? O repouso, né? Se a gente pensar no nosso trabalho, no nosso trabalho remunerado, que uma grande maioria tem, nunca pode ser só isso, né? Porque precisa ter uma pausa, precisa ter uma pausa ali, precisa ter um repouso, uma pausa daquele trabalho, porque se a gente for só pensar em um tipo de trabalho, eu só tenho o trabalho remunerado, eu me dedico só a ele, sem descanso, a gente vai haver um desequilíbrio, talvez um desequilíbrio físico, porque há um excesso de trabalho, você vai ter um desequilíbrio familiar, você vai ter um desequilíbrio social, porque às vezes a gente se emprega demais no trabalho e não vai ter um desequilíbrio aí social, você vai ter um desequilíbrio talvez religioso, porque tem que haver também esse equilíbrio, né? Há um cansaço físico, sim, para o trabalho físico, o trabalho mais braçal, há esse esgotamento físico. No estudo também eu não posso só me dedicar ao trabalho do estudo, também há uma fadiga, eu vou deixar todos os outros, as minhas outras saúdes desequilibradas, né? Eu não posso pensar só no meu voluntariado, no meu trabalho voluntário, porque aí eu deixo a minha saúde familiar também desequilibrada. O meu trabalho familiar, ele não pode ser só o meu trabalho familiar, também tem que ter uma pausa ali, tem que ter um repouso, uma pausa daquele trabalho familiar, porque as outras, minhas saúdes também vão ficar desequilibradas. Se eu me dedico só à minha família, eu deixo de estudar, eu deixo de aprender, de me aprimorar, eu deixo de ter olhos para a religião, para minha religiosidade, né? Eu deixo de ver coisas que estão acontecendo no nosso planeta. Então, sempre de todos os sentidos do trabalho, tem que ter essa pausa, tem que ter esse repouso, né? E a gente vê que o descansar também é físico, né? Mas o físico, ele precisa da pausa. A gente, às vezes, tem um dia cansado e fala, eu quero descansar. Mas a gente descansa, mas o corpo também não para, né? Esse trabalho, corpo físico, ele continua, a gente para repousar, mas o corpo em si ainda continua trabalhando para que haja reposição de energia, reposição das vitaminas no corpo, o equilíbrio físico, né? Então, em todas as áreas, em todos os sentidos do trabalho, a gente precisa ter esse cuidado de repousar e parar, né? Essa ideia no final comenta, de aposentadoria, é ficar sem fazer nada. E a gente sabe que esse não fazer nada não faz parte da lei de progresso, né? E aí a gente vai cair naquelas leis, né, de ação e reação. Quando a gente não faz nada, também não vai, o que você vai colher, né? Não vai ter sucesso, você não vai progredir, e há sempre um jeito, há sempre um modo de trabalhar, quando não há corpo físico, mas ainda a mente, a cabeça, a gente trabalha com a inteligência, trabalha com estudo, e, e é isso. Aí eu trabalho sempre um repouso, uma pausa, e a necessidade do trabalho, né? E a percepção de paradas nos nossos trabalhos. Todos são trabalhos, né? Até quando a gente dorme, é um desdobramento onde a gente trabalha o espírito também. Eu acho que é isso. Tá certo. Então, vamos para o capítulo 2, senão não vai dar tempo. Ah, Lei de,
Lei de reprodução, casamento e divórcio. Essa lição, ela é muito clara e objetiva, vocês vão perceber agora. Nós vamos falar sobre monogamia e poligamia. Isso todo mundo sabe, né? Monogamia é quando a gente só tem um parceiro e poligamia é quando a gente tem muitos relacionamentos. Então, Allan Kardec vai falar sobre isso. Ao indagar aos benfeitores se a união permanente de dois seres seria contrária à lei natural, Kardec nos fala na questão 695, que ele ouviu deles a seguinte resposta: não, a união de dois seres é um progresso na marcha da humanidade. Tá? Então, tá claro saber que a união das pessoas é um progresso da humanidade. E acrescentam, ainda na questão 701, na poligamia, nada mais há que sensualidade. Allan Kardec, examinando a resposta dos guias espirituais, vai lembrar que a abolição do casamento seria um retorno à infância da humanidade, à vida dos animais, porque a monogamia é um sinal indicativo do progresso da civilização. As principais funções do casamento são: formação do lar através do casamento. Haverá a formação do grupo familiar, permitindo que novos espíritos mergulhem nos fluidos do planeta para avançarem na sua fieira evolutiva. A poligamia permitiria a reprodução, mas sem estrutura do lar, indispensável ao crescimento espiritual da criatura. Porque aí estava havendo o banalismo, né? Então, vocês veem que a formação do lar aí não está importando se é um casal, um homem ou uma mulher, se são duas mulheres, se são dois homens. É uma formação do lar, né? Por quê? Porque através desses espíritos, dessas pessoas que a gente sabe de várias histórias de crianças adotadas por esses casais, que não podem se reproduzir, mas que mesmo assim estão dando a oportunidade a novos espíritos. Então, aqui também eles estão fazendo uma formação do lar. Existe aí a formação do lar, né? Ao contrário que se fosse ter a poligamia, não é legal, não é certo, porque, como ele mesmo fala, só tem sensualidade, né? Não tem aquela coisa séria de uma afetividade. Permuta afetiva. A instituição do casamento vai tornar harmônica e sadia a relação entre os casais, permitindo a troca de valores energéticos através da permuta de vibrações simpáticas. Então, conforme eu disse, é o que eles estão sentindo, né? Como você está vendo os casais ali, ó, é uma permuta afetiva. Quando o amor é sincero, não importa como ele seja. É o amor que está falando mais alto. A gente vê 1000 casaizinhos certinhos e direitinhos, aonde não há esse amor sincero. Quantos e quantos casais que a gente não vê assim na poligamia, não é verdade? Aprimoramento sexual. O casamento é um dos elementos mais efetivos no burilamento do instinto sexual. Com o passar dos anos, haverá um natural arrefecimento do interesse sexual entre os cônjuges, e eles estarão aprendendo a se alimentarem do afeto do parceiro através de métodos mais espiritualizados. Aprende igualmente o casal a conduzir a sua energia erótica para outras atividades, sublimando a sua função hedonista. Hedonista quer dizer pessoa que acredita que o propósito da vida é só o prazer, é beber, viajar, passear, fazer festa. Então,
Com o passar do tempo, com o passar dos anos, o que acontece com o casal? O desejo sexual vai diminuir. Com isso, diminui o amor? Não. Eles vão estar se aprimorando em outras coisas, né? Existem outros elementos que fazem com que a pessoa, com que o casal possa viver e estar junto, né? Vamos se dedicar aos netos, vamos se dedicar à caridade, tem tantas outras coisas para fazer. Mas para que isso aconteça, precisa existir o amor, né? Se não existir o amor, o entendimento, vai tudo por água abaixo. Porque mesmo quando existe aí, vamos dizer, o apetite sexual, se não tiver amor, fica vazio, né? Não se segura o casal. É uma coisa supérflua, é por pouco tempo. Então, o amor é muito necessário. Vamos falar agora sobre tipos de casamento. Martins Peralva, no livro Estudando a Mediunidade, apresenta uma divisão didática dos diferentes tipos de casamento, em 5 tipos distintos. Os casamentos afins são aqueles formados por parceiros simpáticos, afins, onde há verdadeira afeição da alma. Geralmente, eles sobrevivem à morte do corpo e mantêm-se em encarnações diversas. Conforme ele mesmo diz aqui, poucos comum na Terra, né? Transcendentais são casamentos afins entre almas enobrecidas que juntas vão dedicar-se a obras de grande valor para a humanidade. Então, aí, nesse casamento, transcendentais, não há um interesse sexual ou qualquer outra coisa. Há a união dos dois para um bem da humanidade. Provacionais são uniões entre almas mutuamente comprometidas que estão juntas para pacificarem as consciências ante erros graves perpetrados no passado e simultaneamente desenvolverem os valores da paciência, da tolerância e da resignação, que são os mais comuns, né? Então, é uma provação que o casal tem que passar por dívidas que tiveram em outras encarnações, e eles então precisam passar por essas turbulências que se passam, até se entenderem. Sacrificiais são aqueles que se caracterizam por uma grande diferença evolutiva entre os cônjuges. Um espírito da mais alta envergadura que aceita o consórcio com outro menos adiantado para ajudá-lo no seu progresso espiritual. Então, uma pessoa muito intelectual vai casar-se com uma outra pessoa que não é tão intelectual, né? Aí uma diferença de cultura, no social, há uma diferença, né? Às vezes é chocante, você olha e fala assim, nossa, como que essa pessoa pode estar com essa outra, né? Tão inteligente, intelectual, e o outro tão pequenininho ainda. Aqui está explicando, né? Eles mesmos escolheram. Então, esse espírito que é mais elevado, que é mais culto, vem para poder auxiliar esse outro espírito que ainda não está tão elevado. Acidentais são os casamentos que não foram programados no mundo espiritual. Obedecem apenas à afeição física. Eles são sem raízes na afetividade sincera. Então, é um casamento, assim, só por casar. Aconteceu, né? Tipo assim, engravidou a moça, vai casar por casar, para cumprir uma obrigação, porque, nossa, é ruim, mas não estava afim. Não é isso que a pessoa queria. Então, são casamentos que podem falhar, né? Por isso acontece tanta separação, tanta discórdia, tanta coisa, por conta disso. Então, se o casamento não está bem, a gente vai necessariamente correr e ir para ver o que o Espiritismo fala sobre o divórcio. O divórcio.
A posição espírita ante o divórcio está plenamente estabelecida nas duas obras mais conhecidas da codificação espírita, o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. No Livro dos Espíritos, na questão 197, Kardec pergunta se a indissolubilidade do casamento pertence à lei de Deus, ou se é apenas uma lei humana. E aí os espíritos responderam: a indissolubilidade do casamento é uma lei humana, muito contrária à lei natural. Então, diferente das leis naturais, né, que são imutáveis. Então, ele está dizendo que sim, o casamento é uma lei humana e que pode ser dissolvida. O que não pode ser dissolvida são as leis naturais, que não, conforme nós falamos na aula passada, que as leis de Deus são imutáveis. A lei dos homens, não. As leis dos homens mudam. Não existiu o divórcio, primeiro houve o desquite, depois veio o divórcio. Há países que não têm isso, como há outros que já têm há muito tempo. Então, quando Kardec, na questão 940, examina as uniões infelizes, os benfeitores voltam a insistir e dizerem: as vossas leis, nesse particular, são erradas, pois acreditais que Deus vos obriga a viver com aqueles que vos desagradam? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 22, Kardec comenta: o divórcio é uma lei humana, cuja finalidade é separar legalmente o que já está separado de fato. Não é contrária à lei natural, pois só virá reformar o que os homens já fizeram. A posição de Kardec deixa-nos sereno para afirmar que o Espiritismo não é contrário à instituição do divórcio, embora não venha a estimulá-lo, nem tampouco incitá-lo aos casais com problemas de relacionamento. A esse respeito, apresentamos algumas opiniões importantes. No livro A Evolução em Dois Mundos, que o Chico psicografou de André Luiz, fala a seguinte coisa: quanto ao divórcio, somos de parecer que não deva ser facilitado ou estimulado entre os homens, porque não existem na Terra uniões conjugais, legalizadas ou não, sem vínculos graves, no princípio da responsabilidade assumida em comum. Mal saídos do regime poligâmico, os homens e as mulheres sofrem-lhes ainda as sugestões animalizantes. E por isso mesmo, nas primeiras dificuldades da tarefa que foram chamados, costumam desertar-se dos postos de serviços em que a vida os situa, alegando imaginárias incompatibilidades e supostos embaraços, quase sempre atribuídos ao desagrado, narcisismo de que são portadores. Então, aqui a gente vê que cada caso é um caso, né? A gente não pode julgar todos os casos iguais. O que vai adiantar um casal viver dentro de um lar brigando noite e dia? O que isso vai trazer de bom e de útil aos filhos? Melhor seria a separação, né? Agora, o Espiritismo, Kardec, não incentiva que por uma discussão, por uma briguinha ou por qualquer coisa que dá para se contornar, se parta para um divórcio. Não é isso. Então, como ele disse ali mesmo, houve uma separação de uma coisa que já estava separada. Já não existia mais o amor, já não existia